Sessão 170, 20 e 24 do dia 25 de agosto. Então, vamos fazer o seguinte, vamos para a sala branca agora. E aí o que a gente faz na sala branca? Você vai mentalizar a sala branca, mas tem uma coisa que você vai ter que ver hoje. E eu acho que você já viu antes. Por isso que eu vou falar para você tentar ver hoje nessa sala branca. Hoje é assim, antes de a gente focar em ver alguém, vamos focar em, tipo, observar um símbolo. Esse símbolo você vai mentalizar no centro da sala, no chão, assim. Eu tô vendo É, ele faz 5 dias. então, né? Eu já percebi que você funciona num esquema onde as consciências estão passando para você as informações, sabendo já do processo que nós temos, mesmo que você não saiba deles. Né? Foi assim com as câmaras arcturianas. Você participou das câmaras sem saber que participaria, sem a gente falar para você que você participaria, e eles simplesmente fizeram você lembrar daquilo para você ver e contar. Por quê? Porque é um processo. Todo mundo que entra no projeto passa pelas câmaras, assim, faz um alinhamento. Então, o símbolo também não me surpreende se eles começarem a te passar isso antes de eu pedir para você ver, entendeu? Eu tô tipo, eu tô vivendo os meus dias, daí de repente parece que eu tô dentro da sala branca e nem quero estar. Sim, é, acontece muito. Aí esse símbolo tá lá. Uhum. Então eu já imaginava que ia ter uma coisa assim. É, né? É como se você estivesse já prevendo. É um déjà vu, né? É isso aí. É. Mas com esse símbolo na cabeça, você agora vai intencionar uma conexão com alguém. Você não precisa pensar em alguém específico. Você só, tipo, é como se você estivesse sintonizando a sua rádio para receber alguma ligação. Eu vou me cobrir, tá? Tá frio Porque eu aí? tô com muito frio. É, vai pensando no seu símbolo e vai intencionando um contato. Tem algum tipo de ajuste sendo feito em mim agora. Você tem notado alguma presença? Eu não tô Então, mais. Eu não tô na hum, sala branca, não. Eu tô no meio da floresta. tá. Sempre essa pantera que aparece. Queria saber por quê. Você pode tentar perguntar, mas pergunta pra ela quem ela é. Sabe o problema de felino? Que eles querem ficar sozinhos. Não querem papo, né? Não, eu já tive várias visualizações com esse ser. Eu não entendo por que ela apareceu pra mim na minha frente. O coração pareceu bater mais forte, mas agora é, melhorou. É muito grande, é enorme. Não parecia tão grande. Só que eu não sei Tá. se é bem uma pantera, é outro tipo de felino. Ah, entendi. É preto, O que ela quer falar pra você hoje? comigo desde criança. É, né? Uma palavra para não me desviar demais. Que eu tenho um livre-arbítrio, mas dentro do meu livre-arbítrio eu tenho. Como eu preciso explicar isso? Antes de eu nascer, eu defini um monte de ruas que eu podia seguir, que tinha todas as cores disponíveis, mas eu só queria verde. Sei. Ela ficou meio brava de precisar falar por mim. Que ela acha que é um negócio que você devia saber, é isso? Eu acho que é. Mas é que é muito complexo de explicar em É, palavras, eu não consigo para já entender. quando você fala sol, verde, você tinha um monte de opção. Você até planejou as outras opções, mas você queria só uma coisa fixa, é isso? Eu queria todas, Hum, porque senão eu não teria planejado elas.
É, exatamente. Mas E eu por que que também. você fixou no Mas eu verde? prefiro a cor verde. Tá. Por que que eu fixei no verde? E perguntar por que que tem, o que que tem a ver esse caminho. Uhum. No- A resposta eu já sei e você também. Agora entendi. E o que que você captou? Eu perguntei se esses grays, eles são as outras cores do caminho. E Tá, ela disse que sim. certo. Eles não existem como mera a não ser como mera possibilidade. Quer dizer, aquilo que não foi escolhido, é isso? É isso que é mais complicado que isso. Senão não poderia dar forma aí. Uhum. É, verdade. Ela falou que quando a gente consegue ver um set de possibilidades futuras, a gente energeticamente dá forma àquilo. Não. A gente planta uma semente. Uhum. Mas não quer dizer que aquilo está materializado. Quer dizer que aquilo tem a sua Hum, determinada. é, Isso tô é uma entendendo. faixa de probabilidade em que isso pode ser modificado e existe outra faixa em que isso não pode ser mais, dependendo da escolha e a vida como ela é vivida na tridimensionalidade. Uhum. Então ela está falando de realidades paralelas. Seriam esses grays uma possibilidade do futuro da sua existência, vamos chamar de evolução racial, da sua essência atual, do Alexandre? Ela falou que sim, mas que eu não vou conseguir entender isso, Tá. porque eu não tenho esses conceitos, né? Uhum. Tá. Mas eu acho que eu tô entendendo. Tipo, você traçou o objetivo. Uma possibilidade é essa, a outra é aquela, né? A questão é a seguinte: nós vivemos coletivamente. E muitas das ações que nós tomamos, elas são coletivas também. E elas interferem nessa definição racial. Até que ponto você define isso? Ela falou que não existe ponto. Ah, é, e aí? Eu também não sei, deixa eu entender. Isso que você chama de limiar entre individualidade humana Uhum. e a coletividade não é desta, não pode ser entendido desta maneira. Hum, Então, como que deve ser? Eu estou perguntando. Ela falou que eu tenho que usar termo budista, não tem problema. porque quando eu estava lendo o Sutra, Hum, eu estava lendo lá que existem infinitas joias e todas as joias refletem todas as joias. uhum, Então, é o reflexo de todas as outras joias está contido em uma joia. Então, não é como se a existência nossa em outra terra não seja verdadeira, apenas que nós não estamos vivendo-a como nós compreendemos. É por isso que, Nossa Senhora, o fato de que aquela terra tenha alguém vivendo uma vida que pode ser considerada como Alexandre, não significa que eu estou experienciando ela agora e para a Mônada isso não tem problema nenhum. Isso não é um paradoxo para a Mônada, porque a hum, sustentação da existência desta pessoa não está na Mônada, que uhum. eu não sei explicar o que é isso quer dizer.
ela tá facilitar. falando para eu falar das minhas visões que eu tive. Na verdade, são sonhos de, de que eu sou mulher, que é uma Certo. coisa muito louca. E desse eu sempre achei que era uma vida paralela minha que eu vivi antes de nascer na Terra agora. Uhum. Agora ela tá me explicando que isso não é uma vida que eu vivo. Mas isso não quer dizer que ela não exista. Só não quer Certo. dizer que não tenha que eu viva ela. Tá. E aí, quando ela fala que você não vive ela, outro de você viveu, ou ela ainda não aconteceu? Como é que ela ajuda a gente a entender isso? Pode ser que nessa terra não exista eu. Uhum. Pode ser que exista como possibilidade. É. Que é o caso dessa vida que pode se tornar Grey. Que é uma semente que foi plantada, É, planejada, não necessariamente concretizada. exato, porque ela tá me falando que isso que eu sempre pensei na minha vida é verdade. Que o meu Uhum. gênero foi trocado no útero. Hum. Isso não é exatamente loucura, só foi uma coisa quântica. Eu não gosto muito da Hum. palavra quântica, mas é uma questão de escolha. Porque o médico, ele fez ultrassom lá e era para eu nascer menina. Aí Entendi. não nasceu menina. Meu nome era para ser Michele. E aí o médico não veio nada do que tinha falado, nasceu menino, bagunçou tudo a cabeça, mas foi planejado. Era uma incerteza. A versão que você viu feminina, ela é como se ela fosse então algo programado, era possível, não significa que ocorreu, significa apenas que estava traçado. Alguma coisa no caminho pode ter mudado, então aquilo não necessariamente foi vivido. Simplesmente você viu foi um rascunho do que estava possivelmente planejado ali. É isso, né? Não tem nada de rascunho, não. E agora? Agora complica. Não, porque é o desenho completo, ela falou. Eu tô achando. Por isso que ela tava. É tipo uma árvore. Você tem o tronco principal. Uhum. Aí você tem os entroncamentos. Certo. Que você, como mônada, você vê todos os entroncamentos. Você dá existência a todos os entroncamentos, mas você não experiencia todos diretamente como existência material. Agora entendi. A mônada não experiencia, ou ela está querendo dizer que existem outras versões de você experienciando? Nem todas as sementes que são plantadas vão germinar, Uhum. mas elas prosseguem sendo sementes. Eu acho que entendi. Olha só. Quando ela fala semente, ela está falando assim: a semente é uma possibilidade. Então, Mas não se quer dizer que não seja verdadeira. é, Só que não sim, foi experienciada. eu acho que eu estou entendendo. A semente é a geração de um processo. A mônada planeja o processo todo, em todas as suas infinitas ramificações.
Só que ele pode não se concretizar, porque outro projeto tomou forma. Este projeto que tomou forma pode acessar as informações da semente que não germinou. Isso. Então ele é como se ele Exato. puxasse ele puxasse daquilo que não germinou para experienciar, para acoplar a sua Aprender. árvore. E aí ele passa então, é como se fosse, eu vou falar isso, mas não é isso, mas é quase um remendo de tudo aquilo que aquela semente iria ver e de outras sementes. Nossa vida então é um remendo de todas essas sementes dentro de um planejamento coerente, que agora é o nosso, que está concretizado. Por isso que ela fala, não é rascunho, peraí, não é rascunho, porque aquilo ali faz parte do que você é hoje. Isso. Exatamente. Então, na verdade, todas essas sementes, elas participam do galho que você é também, agora. Uhum. Então, é uma explicação do que a gente chama no projeto de realidades paralelas monádicas, ou seja, aquilo que poderia ter sido, que estava planejado, poderia estar funcional, mas não ocorreu. Mas poderia ter vindo a ocorrer. E aí a explicação que ela traz é uma expansão nesse sentido. Porque a gente fala muito de realidades que a gente não toma para si, né? Que a gente não escolhe. Então ela não ocorre, porque a gente não escolheu. O que ela está dizendo é que essas realidades existem antes da nossa realidade existir, ou seja, antes de nós sermos determinados, já existiam versões de nós mesmos que poderiam ter sido escolhidas. Quer dizer, é mais ampla, ela amplia esse processo todo. Ela tá falando agora que o ser humano, quando ele começar a entender esse processo de verdade, ele vai começar a entender muita coisa de si mesmo, vai começar a resolver muitos problemas que ainda nem aconteceram nas suas próprias vidas. Dicotomia feminino-masculino vai não, não vai ser tão exacerbado, porque ela disse para me usar como exemplo, porque não quer dizer que essa vida não exista, é porque eu aprendi com ela, todas essas visões são verdadeiras, não é porque eu não vivi ela que não é. E o fato de que eu Sim. tenha visto o que esse caminho vai me levar karmicamente, vamos dizer assim, digamos, neste processo, nesta realidade, que eu possa, depois que eu morrer, virar, nascer como Rei, eu aprendo com toda essa informação para que eu possa maximizar ainda mais a minha caminhada dentro desse funil de escolhas que eu estou fazendo na minha vida. Então vamos dizer assim, ela falou para usar de volta o tom de verde, que a gente começou a falar aqui, e eu já fiz todas as escolhas da minha vida dentro do tom de verde, mas dentro do tom de verde eu ainda tenho os tons de verde que eu mais quero e os tons de verde que eu menos quero. Eu ainda tenho a aprender com os tons de verde que eu menos quero, porque eles ainda são possibilidades sementícias, enquanto eu ainda tiver existência. Sim, entendi. Ou seja, vai ser sempre. Até a hora que eles se concretizam, né? E tudo. Agora, a questão que me passa, assim, que eu acho que é importante.
nós temos outras versões de nós. E aí, quando eu falo outras versões de nós, eu não quero dizer outra versão com o mesmo fenótipo, o mesmo biotipo. Eu quero falar mesmo outros fractais, em outros locais. Só que a gente tem, então, dentro desse conceito que ela trouxe agora, possibilidades não germinadas, que não aconteceram. Essas possibilidades são divididas entre todas as versões que nós temos, ou elas são planejadas individualmente para cada ser que germina? Acho que ela tá. O que é um fractal? Eu sou um fractal e a minha possibilidade feminina é um outro fractal. Ela está perguntando para você. Tá, e agora então, porque é isso que eu preciso entender. Eu preciso E entender isso. a minha próxima vida seria outro fractal. É muito difícil porque a gente entende fractal como a consciência que encarnou, que a mônada experiencia. Vamos trazer assim: se a mônada experiencia aquilo, então ele é um fractal da mônada, ele está, vamos dizer assim, animado. E aquilo que era possibilidade e não concretizou, a gente não pode chamar de fractal. Vamos tentar dizer assim. A questão que eu quero compreender é aquilo que não foi materializado, ficou na semente, não germinou, interfere entre todos os que germinaram, entre todas as versões que a mônada experiencia, que não são os paradoxos. Acho que assim eu consegui explicar melhor. Elas são emanações da própria semente que germina, mas não é exatamente isso, mas é só para entender que ela falou para falar de uma árvore, Tá. para entender fractais. A mônada é uma floresta. Você tem uma árvore e ela vai crescendo e vai se dividindo em galhos. Ela vai dando frutos e vão caindo sementes que germinam ou não, mas estão no raio da própria árvore. Este é o fractal. Tá. E o fractal. A árvore vizinha é outro fractal. Tá. A outra árvore vizinha é outro fractal. Então essa semente não germinada, ela é tutelada pelo fractal responsável Uhum. que gerou-a dentro deste processo. E quem é responsável por este fractal é a mônada que gerou este processo. Então veja que quando a gente morre, ela falou para ver o processo humano apenas agora. A gente morre, a gente deixa o corpo físico e ela diz que isso o projeto já entendeu. A gente vai para uma espécie de espaço transitório. Sim. E aí acontece o quê? Ela está perguntando para mim. A gente nasce de volta. A gente nasce de volta porque é o processo, só que a gente não vira outro fractal. É uma questão de termo. Fractal é o nosso processo fractal é o nosso processo paralelo de possibilidades. Outro fractal nosso, da mônada, vai experienciar isto também. O nosso da mônada também, etc, etc. Então, à medida que a árvore vai crescendo, lugares vão se dividindo, é este o processo do fractal. A mônada não experiencia. É isso que você queria saber. Tá. Porque a mônada é a floresta, ela não tem como crescer, ela
Ela só dá sustentação, ela nutre. Tô Ela é um entendendo. processo consciente de nutrição energética. Entendi. Ela não experiencia, ela nutre, mas toda mônada não experiencia ou existem mônadas que experienciam em outro nível de experiências? Se, se a mônada experienciasse, Hum, a, a primeira consciência não precisaria se dividir, porque ela já estaria experienciando por si só. Isso que nós chamamos de Deus, para ficar um pouco menos forte, a unidade indivisível da consciência da totalidade da existência, ela uhum, por si só ela não experiencia nada, ela só dá sustentação do todo. Para experienciar, ela precisa necessariamente se dividir. E aí, então, ela está experienciando. E a partir dessa experiência, ela pode dar início a outras experiências. E assim pode surgir o que nós compreendemos como outras mônadas. Porque esse uhum, conceito ele é flexível, ele não é estático. certo. Foi embora, ela estava cansada. Aquela hora que você estava falando do. Hum. Ela quase tinha ido embora, eu falei para ela ficar. É Você meio estava arisca, falando né? dos Greys. É bastante. Sim, sim. Você estava falando dos Greys, a realidade paralela dos Greys, ela começou a dar volta. Estava Olha, embora. eu vou falar pra você que foi uma sessão, foi uma sessão que vai mudar muito o que a gente entende. Foi uma sessão muito expansiva. Ela vai pautar muita coisa daqui pra frente. Porque é um entendimento que eu não tinha percebido, que eu acho que ninguém tinha trazido. E eu acho que daqui pra frente a gente começa a escarafunchar, a cavar aí mais fundo dentro do que ela falou. Então foi uma sessão muito importante. Foi bem difícil de traduzir. Parecia que eu estava dando uma corda bamba. Era isso que eu estava me sentindo, Hum, sabe? uhum, E não é nem a questão de estar ali ou não e querer ir embora ou não. É mais a questão da tradução. Eu tenho muita dificuldade nisso ainda. Eu tenho muito efeito é, físico. O meu corpo está é, paralisado. uhum. Mas já vai voltar. Eu vou parar a gravação enquanto isso.